Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor e palestrante em temas como desenvolvimento territorial, associativo e desenvolvimento local. E hoje o nosso bate-papo é sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, um instrumento criado no ano de 2006 e que daí em diante tem passado por uma série de aperfeiçoamentos que visam estabelecer o tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos negócios. O primeiro questionamento seria mais o porquê de se tratar de forma privilegiada esse segmento econômico. Primeiro, essa é uma política pública adotada em vários países ao redor do mundo, na França, na Alemanha, Itália, na Austrália. Essa é uma política pública que visa exatamente proteger um segmento que está na base da pirâmide dos negócios. Uma pequena empresa, um pequeno negócio, pode se transformar num médio, num grande negócio. Então há que se cuidar melhor desse segmento. No Brasil, particularmente, este segmento responde por 99% de todos os estabelecimentos formalmente registrados no país. Há cerca de 52, talvez 53% dos empregos gerados e algo ao redor de 40 a 41% da massa salarial paga. Então, portanto, é um segmento mais do que estratégico. Além disso, os pequenos negócios têm uma vocação natural para trabalhar, absorver a mão de obra local, para gerar uma condição de autoemprego, de distribuição de renda, além dos benefícios complementares de geração de impostos e também de geração de novas oportunidades de trabalho. Então, portanto, é um segmento imbatível em relação a uma série de atrativos, inclusive a inovação, a possibilidade de que a atividade empreendedora oxigene a economia local, que os produtos, as vocações locais sejam estimulados. Então é, portanto, um segmento que dispensa comentários quanto à sua atratividade. Daí a necessidade de estabelecer um instrumento que desse também agilidade aos processos de abertura, de funcionamento, de encerramento de empresas. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esses aspectos específicos, sobre a sala do empreendedor, sobre a abertura de negócios, a centralização dos organismos de inteligência de abertura de empresas, para que se ofereça dinamismo a esse processo, mas em destaque a gente vai falar inicialmente do aspecto do capítulo 5 da Lei Geral da Pequena Empresa, que trata exatamente do acesso a mercados. Quem eventualmente tem um negócio sabe que o acesso a mercado é um dos principais combustíveis para que essa atividade funcione bem. E então, por intermédio da Lei Geral das Pequenas Empresas, instituíram-se uma série de benefícios. O primeiro deles é que o órgão público, ao comprar por intermédio de licitação, ele forçosamente, em licitações de até R$80 mil, a participação é exclusiva de pequenas empresas. Não necessariamente daquele território, daquele município, mas isso por si só já é um grande benefício. Então, licitações que vão até R$80 mil se dirigem exclusivamente aos pequenos negócios. Isso, na prática, também é um estímulo à atividade empreendedora local, porque existe a possibilidade ou a probabilidade de que esses pequenos negócios estejam próximos à localidade de compra, ou pelo menos há uma probabilidade de que isso ocorra. Um segundo aspecto super relevante da Lei Geral é exatamente a cota parcelada em relação a bens divisíveis. Por exemplo, se uma prefeitura vai adquirir 100 computadores, então portanto, 100 computadores correspondem a um lote divisível. É possível pegar 25 computadores e licitar exclusivamente de pequenos negócios. Não significa que esses 25 computadores sejam comprados exclusivamente no território, naquele município de origem, mas esses 25 computadores serão comprados forçosamente de pequenos negócios. Isso também é um atrativo bastante grande para que essa atividade empreendedora seja estimulada. Um outro aspecto bastante relevante da lei dos pequenos negócios é exatamente a possibilidade de subcontratação. Aí já não existe a obrigatoriedade, mas, por exemplo, e também é no caso de um lote não divisível. O exemplo clássico é de obras civis. A prefeitura vai realizar uma obra civil de R$10 milhões. É possível estabelecer a subcontratação, inclusive a contratação de mão de obra local, a utilização de princípios de desenvolvimento local na licitação, de aquisição de produtos sustentáveis. Então, nesse contexto dos R$10 milhões,
a prefeitura ou o órgão licitante pode estabelecer um percentual para que a licitação beneficie pequenos negócios. Um percentual de 20%, 30%, 40%, 50%. Isso também é uma inovação da lei e tende a estabelecer maior autonomia do órgão comprador no sentido de favorecer a economia local ou, no mínimo, no sentido de se comprar de pequenos negócios. Um outro aspecto da lei também que é bastante relevante é que, no caso do empate ficto, seria um empate fictício. Digamos que nós estejamos num pregão presencial e em que tenhamos duas empresas que apresentam, uma grande empresa apresenta o preço de R$ 1 por uma caneta e o oposto, uma pequena empresa apresenta um preço de R$ 1,10 por uma caneta e uma grande empresa um preço de R$ 1. Ao final daquele pregão, a pequena empresa, como a diferença é de até 10% sobre o preço do grande comprador, a pequena empresa pode reconsiderar o seu preço final. Isso se chama empate ficto, empate fictício. Ela pode fazer uma oferta de comercialização, de fornecimento daquele produto por 99 centavos. Então, portanto, o produto da pequena empresa se torna menor do que o produto ofertado pela grande empresa, mas ela faz uma oferta final. E, por decorrência disso, quem ganha o processo licitatório é o pequeno negócio. No aspecto também da apresentação tardia de documentos, houve uma inovação na lei. Uma empresa, um pequeno negócio, quando participa de um processo licitatório, pode recorrer à apresentação dos documentos até 5 dias após o anúncio formal do resultado daquele certame licitatório. E pode, eventualmente, de maneira justificada, pode recorrer, o órgão pode conceder mais 5 dias para a apresentação final dos documentos. Esse é um exemplo também bastante característico quando a empresa está com um problema relativo a uma certidão negativa do FGTS, do INSS, e se aproveita dessa oportunidade concedida pela lei exatamente para interceder a preparação final dos documentos. Então, o conjunto de benefícios é muito significativo e os benefícios que dizem respeito ao acesso ao mercado e a alguns aspectos também da desburocratização, do favorecimento dos pequenos negócios nos processos licitatórios são igualmente expressivos. Um outro, criado a partir da Lei 147, que é complementar à Lei 123 de 2006, se refere exatamente à possibilidade de se trabalhar melhor o conceito de desenvolvimento local e regional. Na prática, significa dizer que um município, ao tomar a decisão de comprar determinado bem ou serviço, ele pode fazê-lo de maneira justificada, ele pode comprar com uma diferença de até 10% a mais na cotação daquele produto, se ele for benéfico à atividade econômica local. Esse percentual de 10% a mais é bastante significativo, porque por muitas vezes um grande empreendimento, ou mesmo um pequeno negócio localizado em grandes capitais, em outros territórios do país, tem maior capacidade de fornecimento a um preço mais baixo. Mas com essa possibilidade de se fazer a licitação, entre aspas, de caráter regional, local, que é esse caráter regional local, inclusive, precisa ser definido e aprovado pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado. Precisa haver essa validação, exatamente para que o município e o órgão responsável pela licitação fique resguardado por esse processo de compra local. Mas esse é também um novo estímulo preconizado pela Lei Geral das Pequenas Empresas, que visa exatamente fortalecer a participação desse segmento na economia como um todo e no desenvolvimento local. E a lei trafega por uma série de outros benefícios. Talvez um dos mais relevantes tenha sido a criação da figura do microempreendedor individual. Como se sabe, o Brasil registrava até poucos anos um alto índice de informalidade nos negócios. Isso tem sido revertido ano a ano e hoje já são somados mais de 5 milhões de empresas formalmente constituídas no país, basicamente num universo de pouco mais de 6 ou 7 anos. Isso é muito significativo, praticamente não há um histórico no mundo de uma curva tão grande de inclusão de empresas na formalidade. É um programa muito bem sucedido. E um dos atrativos desse programa, além de se conferir a inclusão
econômica dos empreendedores, por meio da formalização, é exatamente que esse segmento pode ser enquadrado para empresas que faturam até 60 mil reais por ano. Há uma infinidade de segmentos, o borracheiro, o encanador, a doceira, o chaveiro, são mais de 1.500 ocupações diferentes que podem ser abrigadas pela lei geral e particularmente enquadradas na condição de microempreendedores individuais. As empresas podem faturar até 60 mil reais por ano, uma média de 5 mil reais. Elas ganham acesso à emissão das notas fiscais. A empresa que se enquadra, se encaixa nessa condição, também o empresário pode eventualmente ter até um funcionário registrado em carteira. Nesse caso especificamente, as obrigações fiscais em relação a esse funcionário são as mesmas para o trabalhador comum, mas a grande vantagem é o regime tributário do MEI. Com a criação dessa figura jurídica, paga-se hoje o que equivale mais ou menos a R$50 por mês para se manter uma empresa em atividade. Então esse é um percentual, um valor muito menos significativo do que o que se pagava há anos atrás. Esse é um marco super relevante no estímulo à formalização de empresas no país. E entre outros benefícios, essas empresas podem fornecer, exatamente pelo fato de fornecer para órgãos públicos, podem participar de licitações, há uma série de estímulos à participação desse segmento em licitações e mediante, é claro, a emissão de nota fiscal. Um outro aspecto relevante da criação dessa figura jurídica é que o microempreendedor ele passa a ter também acesso a certas linhas de financiamento, linhas de crédito. O próprio BNDES e demais bancos são obrigados a oferecer linhas de financiamento, especialmente os bancos estatais, são obrigados a oferecer linhas de financiamento a esse segmento. Naturalmente, as empresas têm que atender a requisitos cadastrais, que são absolutamente defensáveis, absolutamente compreensíveis, mas há também esse estímulo. E aí, se a gente retornar um pouquinho também ao contexto da lei geral como um todo, há também a criação da sala do empreendedor. Há dois aspectos bastante relevantes. A figura do agente de desenvolvimento local, que foi criado também pela Lei Geral da Pequena Empresa, e a sala do empreendedor. A sala do empreendedor nada mais é que um ambiente que visa a centralização dos processos de abertura, de funcionamento e de encerramento de empresas. O conceito é muito simples. Ao contrário do empreendedor ter que trafegar, ter que bater perna por vários órgãos, ele vai e consegue realizar todas as atividades relativas à abertura, funcionamento e encerramento de empresas exatamente naquele espaço físico. Em geral, um espaço chancelado, apoiado pela prefeitura local, por outras entidades parceiras, e ali estão centralizados, por exemplo, a vigilância sanitária, os órgãos de arrecadação, os órgãos de fiscalização, como o Bombeiros, a própria vigilância sanitária, e esse instrumento, por intermédio da Lei Geral, inclusive, estabelece o tratamento favorecido na abertura dos negócios. Então, um negócio que apresenta baixo risco, por exemplo, uma confecção, não há um risco ocupacional, não há uma operação de produção, não se manuseiam equipamentos, uma confecção, uma loja de confecções, seria uma boutique. Não há um risco de acidentes de trabalho, um risco acentuado, não há um risco em operações, não se envolvem nem equipamentos, nem a utilização de gás, como no restaurante. Então, a abertura desse tipo de empreendimento é super ágil. Pode-se estabelecer um alvará provisório e isso oferece dinamismo àquele processo de abertura das empresas. Além disso, quando o conjunto das inteligências relativas à abertura dos negócios está centralizado, os papéis vão circular muito mais rapidamente. E a própria legislação vai ter aperfeiçoamentos. Então, a criação da sala do empreendedor, especialmente quando ela avança em relação a não só a oferta, a melhoria do funcionamento dos processos de abertura, mas quando a sala do empreendedor também oferece informação qualificada ao empreendedor, informação sobre crédito, informação sobre capacitações, há inclusive exemplos de salas do empreendedor que oferecem capacitações ao empreendedor para que ele venda com mais competência, que acesse outros mercados, que tenha mais qualificação dentro do seu negócio, que tenha elementos de inovação. A sala do empreendedor pode ter o seu conceito expandido, inclusive diante da percepção
de ajudar o empreendedor a acessar mercados diferenciados. Esse conjunto de benefícios tende a produzir um ambiente muito mais apropriado para a atividade empreendedora. E um outro tópico de atenção, que também é originário da lei da pequena empresa, é exatamente a criação da figura do agente de desenvolvimento. O agente de desenvolvimento é hoje um profissional vinculado aos quadros da prefeitura, às vezes é um profissional de carreira, às vezes é um profissional contratado por regimes diferenciados, mas é uma figura instituída por intermédio da lei e que aparece nos municípios exatamente para estabelecer a criação de um ambiente mais favorável à atividade empreendedora. O agente de desenvolvimento é, portanto, um elo, um estímulo a mais a que os municípios trabalhem de forma mais personalista a discussão sobre desenvolvimento econômico e principalmente por intermédio dos pequenos negócios. Então, portanto, quando a gente pega uma série de benefícios preconizados pela Lei Geral da Pequena Empresa, a criação da figura do agente de desenvolvimento, a sala do empreendedor, a desburocratização dos processos de abertura, funcionamento e encerramento de empresas. E uma série de outros aspectos também previstos na lei, como, por exemplo, o apoio à exportação pelas pequenas empresas, o acesso à inovação pelas pequenas empresas, o acesso a ações de capacitação pelas pequenas empresas e uma série de outros benefícios, o conjunto da obra é muito promissor. Portanto, esse é o principal mecanismo legal de estímulo à atividade empreendedora no país, tem se firmado como tal e é uma política pública extremamente acertada, muito bem-vinda e que deve se configurar como algo ainda mais promissor ao longo dos próximos